Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos e queridas alunas. Aqui é o professor Arthur, professor de literatura, para mais uma reflexiva aula da nossa disciplina, dessa maravilhosa arte da palavra. Hoje, como prometido, eu vou trazer a revisão que a gente havia combinado. Eu queria primeiramente agradecer a todos que dispuseram um tempo para respondê-las. Eu fico muito feliz de acompanhar as mensagens de vocês, acompanhar as críticas, entender quais problemas eu tenho passado adiante nas gravações, entender como que o processo de aprendizado de vocês está se dando, como que esse período tão diferente da nossa relação entre professor e aluno está se dando, né? Uma vez que a maioria de nós nunca teve um período de aulas online assim dessa maneira. Então é de uma gentileza muito grande que vocês me respondam e que vocês tentem acompanhar. Eu sei que é difícil, mas eu fico muito feliz de ver que vocês têm tentado e que alguns têm conseguido. Eu fico muito grato de ver isso e muito esperançoso de ver que em algumas circunstâncias a gente consegue lidar. Óbvio que não são todos e eu não culpo ninguém por não estar conseguindo, mas enfim, a gente tenta, né? O que dá, deu. Bom, eu observei aqui as respostas de vocês, algumas questões mais latentes, mais repetidas, mais repetidas, Cebolinha chegou cedo hoje. Há outras questões mais particulares, essas que se repetem pouco, eu vou abordar mais adiante na próxima revisão. Na próxima aula a gente vai ter modernismo, a primeira aula sobre modernismo, que é o primeiro marco desse século XX, ou seja, a gente já está chegando na contemporaneidade. E temos para depois desse período bastantes outros projetos, né? Temos um diálogo com as artes, temos mais revisões, temos mais obras, para quem queria mais obras, temos mais análises, para que a gente possa agora aprofundar mais esse conteúdo depois que a gente terminar o século XX, beleza? Bom, para começar, já está aí na tela com vocês, a primeira questão, que é uma questão da PUC, que diz mais ou menos assim: Tu, artista com zelo, esmerilha e investiga. Nísia, o melhor modelo. Vivo oferece da beleza antiga. Para esculpi-lo em vão árduos no meio de esbraseada arena. Batem-se, quebram-se em fatal torneio. Pincel, lápis, buril, cinzel e pena. O trecho evidencia tendências Digdim, na medida em que Digdim, o rigor formal e utiliza-se de imagem tchan-tchan-tchan. Bom, se a gente for observar as opções, a gente tem na primeira lacuna românticas, simbolistas, parnasianas, simbolistas de novo e parnasiana mais uma vez. Observando esse trecho, esse excerto que está aí detalhado na tela, a gente pode observar que tem um rigor formal bastante preciso, um trabalho de rima bem feito, com algumas palavras um tanto quanto raras. A gente tem uma valorização da arte, né? Está falando de um artista que esmerilha e investiga o melhor modelo. Fala da Nísia, que é uma musa da antiguidade, uma musa, se não me engano, latina. Fala de pincel, lápis e buril. Então a gente tem uma linguagem rebuscada, a gente tem um vocabulário sofisticado, uma temática voltada para a arte e um culto à mitologia latina, certo? Então vamos para as opções. Romântico? Não pode ser. Por quê? O trecho não vai evidenciar tendências românticas porque não tem nada subjetivo, não valoriza sentimento, não tem idealização. Muito pelo contrário, ele é bastante objetivo e descritivo nesse pedaço da poesia. Simbolistas? Não, porque simbolismo não trata muito de arte. Parnasiano, sim, porque arte pela arte é um dos conceitos mais marcantes do parnasiano. É a arte escrita, que é a literatura parnasiana, falando de artes plásticas, que é a escultura nesse caso. Então ficamos com C e com E, beleza? O trecho evidencia, portanto, tendências parnasianas na medida em que exalta ou evita o rigor formal. Já respondido, né? Ele exalta. O texto, as palavras são bem escolhidas, as rimas são bem pensadas. Nada está ali por acaso. Utiliza-se de imagens mitológicas, porque Nísia é uma musa da mitologia latina. Portanto, letra C, beleza? O parnasianismo, vale destacar aqui,
é um período bastante curto da nossa literatura, mas que produz muitas poesias com um rigor formal muito acentuado. Quando a gente quer estudar poesia, quer estudar forma poética, o Parnasiano é indispensável. Porque ele trabalha a palavra, ele trabalha o verso, a colocação de cada palavra nessa linha, que é o verso, de uma forma bastante artística e muito repensada e muito rebuscada. Então vamos para a próxima. Enem 2019. Violoncelo. Chorai arcadas do violoncelo, convulsionadas pontes aladas de pesadelo, de que esvoaçam brancos os arcos, por baixo passam, se despedaçam, no rio os barcos. Os poetas simbolistas valorizavam as possibilidades expressivas da língua e sua musicalidade. Aprofundaram a expressão individual até o nível do subconsciente. Desse esforço, resultou quase sempre uma visão desencantada e pessimista do mundo. Nas estrofes destacadas do poema Violoncelo, as características do simbolismo revelam-se na A. Relação entre sonoridade e sentimento explorada nos versos musicais. Poderia ser, mas o sentimento não está tão aflorado, mas vamos guardar essa. Combinação das rimas que funde estados de alma opostos. Chorar, arcadas convulsionadas do pesadelo esvoaçam. Não tem necessariamente uma oposição aqui. São só características diferentes, mas que não se opõem. Pureza da alma feminina, representada pelo ritmo musical do poema. O ritmo musical, ok. Pureza da alma feminina não toca. Esse trecho não toca essa temática. Temática do texto, retomada da vertente sentimentalista do romantismo. Olha, essa é boa, porque tem uma vertente sentimentalista bem superficial, que remonta ao romantismo, mas não chega a ser bem não é bem na temática que a gente revela o simbolismo nesse poema. Expressão do sofrimento diante da brevidade da vida? Sim, vejam só. Chorai arcadas do violoncelo, convulsionadas pontes aladas de pesadelo. O que seriam pontes aladas de pesadelo se não dormir e nunca mais acordar? Né? Uma ponte que voa de um pesadelo. Se você sobe na ponte e ela voa, você não desce nunca, né? Vai ficar entre Rio e Niterói para sempre. De que esvoaçam brancos os arcos, por baixo passam, se despedaçam no rio os barcos. Barcos que passam e se despedaçam por baixo dessa ponte já denotam um certo teor pessimista, porque um barco que se despedaça no rio tende a afundar e quem está dentro do barco tende a morrer. Então a expressão do sofrimento diante da brevidade da vida me parece ser muito mais acertado, muito mais ilustrativo quanto às características do simbolismo que as outras. Por quê? O simbolismo ele tem um tom pesado, ele desce o tom do romantismo, ele traz um pessimismo mais denso, ele traz um pessimismo que aborda quase sempre a morte, que traz a figura da morte não só como um fim da vida, mas como um fim das dores, um fim das tragédias, uma espécie de escape, de solução no sobrenatural, que a gente teoricamente e praticamente não sabe exatamente o que consta. Então ele aborda esse teor mais metafísico com uma naturalidade maior e com um sentimento muito mais tranquilo do que o romantismo, por exemplo. Certo? Então, letra E. Como que a gente vai matando essas questões? A gente tem que lembrar uma base de conceitos de cada escola literária, só uma coluna vertebral, uma espinha dorsal, para que a gente possa separar o que é, o que pode ser e o que não é de jeito nenhum. Beleza? Lá no Drive, tá disponível, já está atualizado para vocês, a cada revisão eu atualizo, o quadro comparativo. Eu sei que alguns me pediram para botar nos vídeos, mas fica difícil de ler eles nos vídeos, então eu deixei lá. Tá aqui, ó. Só acessar aqui que vocês vão conseguir poder visualizar esse quadro mesmo, né? Que é bastante resumitivo, que ele serve para dar uma distinção entre um momento de dúvida, certo? Bom, vamos para a próxima. Enem 2013. Mal secreto. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo o que punge, tudo o que devora, o coração no rosto se estampasse,
Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal e racionalidade na condução temática, o soneto de Raimundo Correia reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em sociedade. Na concepção do eu lírico, esse julgamento se revela que necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. Vamos lá. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói, cada ilusão que nasce, tudo o que punge, tudo o que devora, o coração no rosto se estampasse. Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, olha só. A gente está falando de uma máscara que cobre a face, portanto, né? Você, agora, nesse período de pandemia, a gente já está sabendo muito bem como é que funciona uma máscara. Fala de um sentimento, fala de um coração e fala de algo que punge, que devora. E que não é visto através das máscaras da face. Então, a necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada é uma afirmativa que combina com esse soneto, mas vamos guardar ela aí como possibilidade. B. O sofrimento íntimo torna-se mais ameno quando compartilhado por um grupo social? Não, porque aqui ele não cita nenhum grupo social, ele não cita um coletivo, não cita uma dualidade, quiçá uma grupalidade. Então, descartamos a B. A capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza o sentimento de inveja? Não muito bem, porque aqui não tem uma menção a perdão e tampouco a um sentimento de inveja. Vamos para a letra D. Um instinto de solidariedade conduz o indivíduo a apiedar-se do próximo? Não menciona solidariedade. Não menciona perdão, nem piedade, nenhum desses pontos. A transfiguração da angústia em alegria é um artifício nocivo ao convívio social? Essa pode ser, vamos lá. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora, o coração no rosto se estampasse. Por que eu estou relendo? Porque eu estou tentando reproduzir aqui nesse vídeo o movimento que eu creio que seja interessante que vocês façam. Sobretudo agora que a gente tem interpretações mais densas de poemas e de obras, a gente precisa voltar no texto e lê-lo e tentar interpretá-lo mais uma vez e mais uma vez. Até ficar claro, ou pelo menos um pouco menos obscuro a questão de resolver a questão, né? Enfim. Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Veja só, a gente observa uma duplicidade. A gente vê máscaras sorridentes com um choro interno que devora e a gente vê alegrias por dentro que por fora não se transparecem. Então, essa letra E não fala necessariamente da transfiguração de angústia em alegria, como um artifício inofensivo, mas sim leva esse indivíduo a transfigurar a angústia e a alegria para que se conviva de uma forma menos problemática. O que eu quero dizer com isso? Que ao invés de ser a letra E, é a letra A. Por quê? Porque na A a gente tem a necessidade de ser socialmente aceito, levando esse indivíduo a agir de forma dissimulada, ou seja, de uma forma fingida, de uma forma artificial, para que o convívio não o tola de alguma liberdade, nem o julgue como prejudicado ou como débil, em algum sentido. Beleza? Essa questão é uma das mais complicadas dessa bateria que a gente está vendo hoje, porque ela traz uma interpretação que a gente precisa entrar no poema, mergulhar a fundo. Nesse poema aqui, do parnasianismo, a gente tem muitas rimas, a gente tem uma aliteração, né? Porque a gente tem um forte tom de consoantes bastante pesadas, cóleras, espuma, dor que mora na alma, destrói, ilusão. Tem um jogo de R's e L's bem pesado. Quando vocês forem ler, leiam em voz alta para observar como que pronuncia, como que vibra a garganta. Traz também um jogo de opostos, de antíteses, porque aqui eu estabeleço alguns opostos.
opostos dentro da frase que vão gerar alguns paradoxos sociais. Por quê? Eu estou falando de dissimulações para que no convívio eu demonstre uma coisa mesmo sentindo outra. Beleza?